Lucas 23. Abre essa palavra aí em Lucas 23. Já está aberto, né? Então a gente vai ler. Lucas capítulo 23, exatamente do versículo 33 em diante, que estaremos lendo aqui na casa do Pai. Eu fui informado pela minha esposa Luciana que o irmão José continua no hospital e chegou, porque o que você me informou estava no hospital ainda, né? Então chegou agora em casa, mas não me parece que a situação seja tranquila, não me parece. Está em casa porque mandaram para casa, mas ele continua com dores. Então eu peço à igreja que continue orando para o irmão José Valente. Não esqueçam de colocar nas suas orações o nome desse irmão tão querido e tão amado, irmão José Valente. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor? Diz assim a palavra, verso 33 em diante. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre eles esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro malfeitor repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta e, escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem é um justo, era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja de Jesus pode tomar assento neste momento. Senhor, nós não somos nada e achamos que somos tudo, e não somos exatamente nada. A doença chega sem avisar, toma conta do nosso corpo físico e acaba nos levando. Não somos exatamente nada, Senhor. Quando ficamos doentes ou quando temos alguma dificuldade, que conseguimos enxergar a nossa impotência para os assuntos mais sérios e importantes das nossas vidas. Reconhecemos aí, Senhor Deus, que dependemos.
O ruim é quando o homem pensa, Pai, que depende do outro homem e acha que o outro homem pode lhe ajudar. A Tua palavra nos diz claramente, a nossa dependência tem que ser em relação a Ti, porque o Senhor é Deus soberano sobre as nossas vidas. Então, humildemente, nesta oração, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo que nada somos, Senhor Deus, nós pedimos a Ti, iluminai, Senhor Deus, nossos corações e mentes com Teu Espírito Santo. Se há algum empecilho nas pessoas que estão aqui assentadas na igreja, para que elas possam receber essa mensagem, Senhor da glória, retirai o empecilho. Se é questão, Senhor Deus, que a mente está povoada de pensamentos, e pensamentos que estão retirando essa pessoa de dentro da igreja, ainda que ela esteja assentada aqui no banco, ó Pai, expurga esses pensamentos da mente, das nossas mentes, afasta esses pensamentos das nossas mentes, porque queremos estar neste momento totalmente ligados, focados naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, revela-nos a sua vontade pela ação do Espírito Santo nos nossos corações. Esclarece-nos sobre quanto a tua palavra pela ação do Espírito Santo dos nossos corações. Ilumina nossas almas e mentes através do teu Santo Espírito, para que possamos entender a tua voz, ouvir a tua voz, receber a tua voz nesta noite, neste santo lugar. Abençoa-nos, Pai. É que humildemente nós te pedimos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Esse texto aqui é um texto que nos remonta às palavras que Jesus Cristo proferiu quando estava lá no Gólgota, no Calvário, crucificado. E crucificado ele estava e não estava sozinho, porque à sua esquerda e direita foram colocados dois malfeitores, um à esquerda, um à direita, crucificados junto com o Senhor Jesus. Ali crucificado, depois de grande tortura já recebida e humilhação já recebida, Jesus, ele profere as famosas 7 palavras da cruz. A primeira palavra de Jesus que ele profere ao lado dos malfeitores, ao lado dos dois malfeitores, um à esquerda, outro à direita, Jesus no meio, crucificado que estava na cruz do Calvário, a primeira palavra que ele proferiu ali foi palavra de perdão. Você observa, querido irmão e irmã, que Jesus ali, ele traz palavras de perdão, quando no versículo 34, a Bíblia Sagrada diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então ali os soldados, os homens, repartiram as vestes deles, lançando sortes. Mas Jesus antes disso disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava pedindo perdão para aqueles que pregaram em pregos, em martelos, e martelaram pregos na sua carne, nas suas mãos e nos seus pés, e ali o prenderam junto ao madeiro na cruz do Calvário. Ali Cristo diz: Pai, perdoa-lhes, aqueles que me penduraram aqui, que dilaceraram minha carne com pregos, para que eu pudesse ficar pendurado. Perdoa a eles. Perdoa, Pai, aqueles que me julgaram de forma precipitada, e ao me julgarem de forma precipitada, me condenaram. Perdoa eles, Pai. Perdoa, Pai, a multidão, que quando Pilatos profere que tinha a condição, pela sua autoridade, de libertar um preso, a multidão gritou: Barrabás, e não meu nome. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali Jesus nos mostra com a sua palavra, primeira frase, primeira palavra sobre perdão. Ele nos mostra o propósito dele estar na cruz. Jesus foi para a cruz para que a humanidade, nós, pudéssemos na cruz recebermos o perdão de Deus, porque Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. O pecado entrou na humanidade, mas Jesus nos substituiu na cruz. Ali ele recebeu
todo o pecado da humanidade. Aquele que é santo, que é puro, que não tem pecados, o Filho de Deus, ele recebe todo o pecado da humanidade. Ali Jesus Cristo recebeu os nossos pecados. E todo aquele que abraça pela fé Cristo, sim, vou repetir isso, porque eu não quero que um dia você diga para mim que eu nunca falei que Cristo Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Não quero que você diga isso para mim. Então vou repetir para você: Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. E Ele salva aquele que pela ação do Espírito Santo abre a sua boca, sua mente e diz: eu creio em Jesus como Filho de Deus e meu Senhor e Salvador. Jesus, ele na cruz do Calvário, ali tomou sobre si o pecado da humanidade. O propósito dele estar na cruz é justamente, ali na cruz, ele absorveu nossos pecados. E aquele que entende, que sabe que Cristo é o seu Senhor e Salvador, e salvo por Cristo é para viver a eternidade com Deus, sabe muito bem, querido irmão e querida irmã, que esse Jesus, Salvador e Senhor, tomou o nosso lugar naquela cruz. Ele perdoou os nossos pecados do passado, ali na cruz. Ele perdoou os nossos pecados do presente, ali na cruz. E ele, ali na cruz, também perdoou os nossos pecados do futuro, que nós ainda vamos cometer, ainda que não queiramos cometer nenhum pecado. Mas sabemos que nessa terra haveremos de cometer. Paulo dizia isso tão claro, né, Zé Roberto, presbítero? O bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que não quero fazer, estou sempre a cometer. Apóstolo Paulo dizia isso. Jesus, ali, ele profere as palavras que chegam ao nosso coração: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Esse mesmo Jesus ensinou a oração dominical, quando perguntaram para ele: ensina-nos, Senhor, a oração. E dentro dessa oração ele fala, na oração, para que nós possamos proferir, que assim como o Pai perdoou as nossas dívidas, que nós possamos perdoar os nossos devedores. Assim como o Senhor não perdoou as nossas dívidas, que nós possamos, então também possamos perdoar os nossos devedores. Nós proferimos essa oração, mas não executamos essa oração. Sim, Deus Pai perdoou as nossas dívidas na cruz do Calvário, quando Cristo lá morreu. Perdoou. Todas as nossas dívidas foram perdoadas, canceladas na morte do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Mas quando muitas pessoas nos fazem alguma coisa, nós não perdoamos os nossos devedores. Recebemos o perdão de Deus pela ofensa feita a Deus, com o pecado entrando na história da humanidade que Deus criou e que nos afastou de Deus o pecado, mas não conseguimos proferir a palavra perdão para quem está próximo a nós, para quem está perto de nós. Somos cruéis, às vezes vingativos e duros com as pessoas que estão próximas de nós e não conseguimos liberar uma palavra de perdão. Jesus na cruz, torturado estava, e ali ele consegue olhar para baixo e depois olhar para cima e olhar para o Pai e dizer: perdoa-lhes, Pai, porque eles aqui não sabem o que fazem. A segunda palavra que ele profere ali na cruz do Calvário não é mais a palavra de perdão, mas notou que ele começa com perdão? Por que, pastor, que ele começa com perdão? Ele começa com perdão porque não há comunhão sem perdão. Não há como você ter comunhão com alguém verdadeiramente se você não desperdoar a essa pessoa. Se você tem problemas com alguém, você nunca terá comunhão completa com essa pessoa se você não perdoar esta pessoa ou ela não perdoar você por alguma coisa já que aconteceu. Não há como ter comunhão total com Deus, com o Senhor, se nós não perdoarmos. A orientação, inclusive, da Bíblia Sagrada é que você nem vá no gasofilácio. Gaso, no grego, tesouro.
Filácio, no grego, lugar de guardar. Tradução, gasofilácio, lugar de guardar tesouros. A palavra diz que você não deve chegar nem no gasofilácio, no lugar que guarda-se tesouros. Se você estiver tendo problemas com alguma pessoa, a Bíblia manda, resolva primeiro a sua pendência com aquela pessoa, para depois você ofertar a Deus. Porque quando estamos com pendências com pessoas, e vamos ofertar a Deus, pode ser que o Senhor não receba nem a sua oferta, porque Ele vê o coração. Ele não vê a aparência por fora, Ele vê o homem por dentro, Ele vê o coração. O Senhor nos manda então termos comunhão. Se eu não perdoar, eu não tenho comunhão com meu irmão. Se eu não perdoar, eu não vou ter comunhão completa com meu Deus, porque a minha adoração não vai ser 100% se eu tiver com problemas com determinadas pessoas. Por isso Cristo fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm ciência, eles não sabem o que estão fazendo. Essa palavra é mais do que certa, nós não sabemos o que estamos fazendo, porque se soubéssemos o que estamos fazendo, nós estaríamos sempre, presbítero Carlos Peixoto, liberando perdão para as pessoas. Por quê? Porque eu liberando perdão para as pessoas, na verdade, eu estou me abençoando, porque quando meu coração estiver fechado, eu não vou conseguir ter uma comunhão completa com Deus. E quando meu coração estiver fechado, é muito possível, cheio de amargura, é muito possível que eu venha contrair doenças físicas no meu corpo, por causa do coração fechado, por causa da falta de perdão, por causa da amargura no meu coração, por causa da dureza do meu coração, por causa que meu coração não é flexível, mas é duro. Aí, irmão, pode ser que doenças venham para mim, não só emocionais ou espirituais, mas físicas também. Primeira palavra, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra está lá no verso 39 a 43, é o diálogo que Cristo tem com os dois bandidos, com os dois malfeitores, com os dois homens que, por estarem à margem da lei, tinham sido condenados à pena de morte dos romanos, que era a crucificação, como Cristo também foi condenado à pena de morte dos romanos, sem ter feito nada de errado, mas estava ali colocado também. Nós temos o diálogo entre esses homens e Jesus. Verso 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Ele fala Cristo porque a palavra Cristo significa ungido. Cristo no grego, no hebraico, Velho Testamento, é o Messias. Não é tu o Messias, aquele que haveria de vir por parte de Deus? Não é tu, Cristo, aquele que haveria de vir por parte de Deus? Ora, ele fala com ironia: se então você é o Cristo, salva-te a ti mesmo, e aproveita, salva nós também. O malfeitor usa de zombaria, usa de ironia contra o Senhor Jesus. Na verdade, ele não crê que Jesus seja o Cristo. Mas como ele foi informado que aquele homem crucificado no meio deles era tido e chamado pelas pessoas como o Cristo de Deus, então ele zomba: não és tu o Cristo? Então salva você mesmo, sai dessa cruz. Tira aí do seu braço, das suas mãos, dos seus pés esses pregos e sai dessa cruz e desce para a terra. Você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo, homem, e aproveita, salva nós também. Zombaria que ele usou contra Jesus. O engraçado, interessante, que do outro lado tinha um outro malfeitor, e a compreensão dele, Simone Aparecida, era totalmente diferente daquele primeiro. Se o primeiro zombou, o segundo não zomba. E os dois, ambos eram malfeitores, ambos eram homens que estavam à margem da lei e fizeram coisas terríveis, no qual eles foram condenados à pena de morte. Olha o que o outro diz no versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro: Cristo não falou nada. Quem respondeu a zombaria foi o outro malfeitor. Cristo estava calado até então. Então, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos você teme a Deus, estando sob igual sentença? Se ele diz teme a Deus, é porque ele acredita. Ele acredita que aquele que está naquela cruz do meio, que é o Senhor Jesus,
é alguém enviado da parte de Deus. Porque ele fala, você nem ao menos teme a Deus. Olha o que você falou. Você zombou dele, disse que ele é o Cristo. Disse para ele se salvar a ele mesmo, salvar a gente. Você não teme a Deus? Então ele acreditava que aquele homem que estava no meio crucificado, de fato, era o Cristo. Era o Messias. Era o Senhor Jesus. Veja, irmãos, dois homens na mesma situação de morte. Um compreende que quem está ali na cruz do meio é Jesus. O outro não compreende isso e zomba. Mas aquele que compreende, repreende aquele que zomba. Igreja de Jesus, não deixe ninguém falar mal de Cristo perto de você. Porque nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo, nós somos imitadores de Cristo, nós somos defensores de Cristo nesta terra. Então não permita, pela boa política da vizinhança, que alguém fale de Jesus Cristo para você, de forma contrária. Porque Ele é aquele que te salvou, dando o sangue dele numa cruz, para que hoje você tivesse vida eterna. Honre o teu Cristo, porque Ele te honrou, sem você ter nenhum merecimento, Ele te escolheu e te salvou. Muitas das vezes deixamos as pessoas falarem mal da nossa fé, do nosso Senhor Jesus. Não deixe mais, porque Cristo é aquele que te defende junto ao Pai. É o teu advogado, é o teu defensor. Mas parece que nós não somos advogados deles aqui na terra, porque falam mal de Cristo na nossa frente, nós deixamos. Não deixe mais falar de Jesus, Cristo mal perto de você. Ele é o teu defensor. O outro ladrão não deixou, repreendeu. Está no verso 40, repreendendo-o, dizendo, nem ao menos teme a Deus. Eu sei que você não teme nada, eu sei que você rouba, você mata, eu sei que você faz muita coisa, eu também fiz. É como se ele dissesse assim, eu sei que você não teme a nada, mas você não teme a Deus? Você não teme um ser que está acima de você? Você não está vendo que nós vamos morrer aqui nessa cruz, eu e você, pelos atos ruins que nós cometemos nessa vida, e por isso eles nos crucificaram e vamos morrer aqui, e mesmo assim você não teme a Deus, você não teme para onde você vai. Esse que está aqui no meio é o Cristo, é o Messias, que haveria de vir da parte de Deus, é aquele cujo nome Jesus significa salvação, e você não teme a Ele. Nós estamos sob igual sentença a Ele, e você não teme a Ele, a Deus. Ele fala, verso 41, nós, na verdade, com justiça, porque eu reconheço que eu errei, e errei, por isso estou crucificado. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Sim, irmão, porque aquele que comete o mal, sofre a consequência dos seus atos para o mal. Ele fala, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este, aqui no meio, na cruz do meio entre nós dois, este nenhum mal fez. Até o ladrão sabia que Jesus Cristo não tinha feito mal nenhum. E nessa hora ele mostra, Regina Carla, um ato de fé. É o verso 42. Ato de fé. E acrescentou na fala dele, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Essa é a fala dele. É a única coisa que ele quer. Ele vai morrer. Ele sabe disso. Ele sabe que não vai durar muito. Para morrer mais rápido, os romanos quebravam as pernas dos crucificados. Para morrer mais rápido. Ele sabia que demoraria muito, os romanos estariam ali quebrando as suas pernas. Então ele fala, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele crê. Ele acredita, ele sabe que o homem que está no meio daquela cruz
é o Messias, é o Cristo, é Jesus, é o Filho de Deus. Senhor Jesus, lembra de mim quando o Senhor vier no teu reino. Lembra desse ladrão que está aqui na cruz e que quando o outro falou mal de ti, eu te defendi, porque eu creio que de fato você é Jesus, o Filho de Deus. Jesus nessa hora não demorou muito, de imediato, verso 43, respondeu para aquele homem: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. É imediato quando alguém recebe a Cristo na sua vida como o Salvador da sua vida, é imediato a salvação entrar nesse coração. Se nesta noite você compreender esta verdade bíblica, não a verdade de quem está pregando, falando aqui na frente, mas a verdade pela palavra de Deus, da Escritura Sagrada, no único livro de toda a terra que é santo, e que nunca perde a sua atualidade, a Bíblia Sagrada. Ela nos revela, Jesus é o Filho de Deus. Se você confessar isso hoje na sua mente: Senhor Jesus, eu creio em Ti como meu Senhor, meu Salvador, Filho de Deus. Se você crê nisso hoje, saiba, a salvação entrou no seu coração nesta noite. Como entrou naquele dia em que aquele homem na cruz recebeu a resposta de Cristo: em verdade te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Você não sabia para onde você iria quando você fosse morrer? Pois eu estou te dizendo agora, você vai para o paraíso. Você vai estar comigo, eu, Jesus, vou te receber no paraíso. Foi o que Jesus Cristo prometeu àquele homem ali naquela cruz. Palavra de salvação Jesus entregou naquele lugar. E quando pensamos que Jesus fala essas palavras, e Jesus estava agonizando, estava morrendo. Jesus estava morrendo, estava agonizando, tinha sido torturado. Sua vida estava chegando ao fim, sua vida física, terrena, estava chegando ao fim, e mesmo agonizando, ele se preocupa com aquele homem, com aquele pecador, e se preocupa em trazer palavra de bênção para a vida dele. Ainda hoje estarás comigo, não se preocupe mais. Não se preocupe que eles vão quebrar tuas pernas, não se preocupe. Não se preocupe que seus olhos fecharão daqui a pouquinho mais para esta vida terrena, por causa dos atos que você cometeu aqui, e por causa disso você está nessa cruz, sendo condenado à pena de morte. Não se preocupe, porque hoje você olhou para o Salvador, olhou para mim e me reconheceu como Salvador da sua vida. Portanto, a ti te faço uma promessa: eu, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de salvação de um homem que agonizava, mas não deixou de olhar para a menina dos seus olhos, a humanidade, sua criação. Lá em João 19, verso 26 e 27, Jesus profere palavras de amor. João 19, 26 e 27, para quem quiser abrir ou anotar. Palavras de amor: perdão, salvação, amor. A palavra de amor é quando Cristo olha para baixo e vê sua mãe e vê o discípulo que ele tanto amava, que era João. Ao ver os dois, Jesus, mais uma vez agonizante, além de se preocupar com o ladrão na cruz, ele se preocupa agora com a sua mãe. E ele chega para o seu discípulo e fala para ele: olha, está olhando essa mulher que está ao seu lado, minha mãe, agora ela é a sua mãe. Leva ela para sua casa e toma conta dela. Mas não bastava somente dizer para o discípulo que a mãe dele, de Jesus, passaria a ser mãe do seu discípulo amado João também. Não bastava ele colocar isso também, mas ele chega e diz para ela: mulher. E essa é uma forma normal de tratamento em Israel. Não há nada pejorativo nem ofensivo na expressão mulher, como há no Brasil quando um homem fala assim para uma mulher. Mas em Israel, na cultura israelita, é normal essa expressão mulher. Mulher, eis aí o teu filho. Ele chega: olha, mãe, estou te dando João para ser o seu filho. Eu não vou estar mais nessa terra,
eu vou subir para o Pai. Mas eu te deixo, João, o mais amoroso dos meus discípulos, para tomar conta de você. Aquele que mais manifesta e expressa o sentimento do amor, João. Este discípulo vai tomar conta de você, vai cuidar de você, vai levar você, minha mãe, para a casa dele. E ali ele passará a ser seu filho, e você passará a ser mãe dele. Palavras de amor para alguém que estava agonizando numa cruz. Jesus é assim, mesmo sofrendo, Jesus tem olhos para nós, tem olhos para a humanidade, porque todo o trajeto dele foi para chegar naquele momento, para chegar no momento da cruz, onde ali ele estaria nos libertando da escravidão do pecado. Jesus profere palavras de amor, palavras que nos ensinam também, porque para alguém fazer parte da nossa família, não precisa ser um parente de sangue. Maria não era mãe de sangue de João, João não era filho sanguíneo de Maria, mas a partir daquele momento, através do laço do amor, eles seriam uma família. Como nós somos também, igreja. Nós não temos laços sanguíneos, não. Mas o laço que nos envolve é o laço do Espírito Santo de Deus, que habita no coração da igreja de Jesus. Todos nós que estamos aqui, em nós habita o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos aproxima, nos faz irmãos, nos faz pertencer à mesma família, família de Deus, família do Senhor Deus, povo de Deus. O Espírito de Deus nos faz até mesmo nós chamarmos uns aos outros de irmãos. Somos irmãos, cujo Pai é o Pai Celestial. Palavras de amor Jesus Cristo profere na cruz do Calvário para sua mãe e para o discípulo João. Em Mateus 27, 46, andando pelos evangelhos, saindo de Lucas, você encontra agora a palavra de angústia emocional. Jesus é 100% homem e 100% Deus. E a Bíblia fala que por volta da hora nona, Mateus 27, verso 46, no Salmo 22, diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, a referência a essa palavra do Messias. E também nos evangelhos, Mateus 27, 46, há essa palavra de Cristo na cruz do Calvário. Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque essa é a hora em que o propósito de Deus na vida de Jesus como Filho de Deus acontece. Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus inicia seu ministério na terra, Jesus chama os seus discípulos para estarem próximos a Ele. Chama Pedro, chama André, chama João, chama todos esses homens, 12 discípulos, para estarem próximos a Ele, para estarem debaixo da sua presença, para que seu ministério fosse completado ao 33º ano de vida, quando crucificado ele seria, e ali quando ele dissesse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É porque nessa hora se completou a missão, porque o pecado da humanidade estava sobre os ombros do Filho de Deus, e o pecado nos afasta de Deus, e o pecado que estava da humanidade em Jesus naquele momento, fez com que Deus separasse do Filho, e por isso o Filho fala: Deus meu, por que me desamparaste? O que mais Jesus temia na sua existência era estar afastado de Deus. Por diversas vezes ele ensinou aos seus discípulos: eu estou no Pai, o Pai está em mim, e vocês estarão em nós através do Santo Espírito. O que mais Jesus temia era estar afastado de Deus Pai. O que mais você deve temer é estar afastado de Deus, porque sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo em nós, não há salvação. Por mais que as pessoas digam que todas as religiões levam a Deus, não acredite.
Porque o único livro que é santo e verdadeiro é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para nós que não existe vários caminhos, ou que todas as religiões religam o homem a Deus. Religião significa religare. Religare significa religação com o divino. Mas que divino você quer se religar? Você tem que entender qual é o divino que você quer se religar. Divino entre aspas. Qual é o Deus minúsculo que você quer se religar? Porque as religiões religam o homem a um ser superior a ele. Mas o cristianismo liga você ao Deus Supremo, ao nosso Deus, aquele que enviou o Filho dele à terra para morrer por nós. Por isso o Filho disse quando andava pela terra: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém irá ou vem ao Pai se não for por mim. Portanto, Jesus diz: não, nem todo caminho leva a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Os discípulos de Jesus eram conhecidos de maneira sarcástica, de zombaria pelas pessoas como os do caminho. Por que os do caminho? Porque o mestre deles um dia disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eles eram conhecidos como os perturbadores. Perturbadores, por que perturbadores? Porque eles insistiam em dizer que só existia um Salvador, e o nome dele era Jesus. Que sejamos conhecidos como os perturbadores, que sejamos conhecidos como os do caminho, porque somos cristãos, pequenos cristos, imitadores do Senhor Jesus. Palavra de angústia emocional. Ele fala: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus traz essa palavra nesse momento, porque naquele momento o ápice chegou. O ápice era o pecado da humanidade. Naquele momento estava repousando sobre os ombros do Senhor Jesus. Mas uma palavra ele disse, e essa palavra está em João 19, 28. Quinta palavra, ele diz: palavra de sofrimento físico. E ele diz assim: tenho sede. O Filho de Deus pede água para beber, pede água para molhar os seus lábios. Jesus foi torturado, pegaram uma cruz de espinho e colocaram na sua cabeça, e quando colocaram na sua cabeça aquela cruz de espinho, bateram com força, de tal maneira que os espinhos rasgaram a sua cabeça, no couro cabeludo, e junto à sua testa, e junto às laterais, foram rasgadas pelo espinho, e o sangue do Senhor foi derramado ali. Jesus foi torturado, Jesus estava cansado, Jesus tinha sede, e então ele expressa a sua humanidade, 100% homem e 100% Deus, quando ele fala: tenho sede. E quando vão dar água a ele, molha uma esponja em vinagre, para colocar próximo da boca do Filho de Deus. Tenho sede, diz o Senhor. Eu acho que essa palavra tinha que ser imitada por nós. Nós tínhamos que dizer aqui agora: ah, Senhor, eu tenho sede da Tua palavra, eu tenho sede para amar da água viva, que é o Teu Filho Jesus. Eu tenho sede do primeiro amor, que é Jesus. Eu tenho sede de sentir o que eu sentia sobre Jesus quando o convertido foi por Ti. Aquela sede de aprender de Jesus, de viver o Evangelho, de praticar o Evangelho, de ajudar as pessoas, de amar as pessoas, de abraçar as pessoas, de ter carinho para com as pessoas. Eu tinha que repetir hoje, nesse lugar, as palavras de Jesus na cruz: eu tenho sede da água viva. É Jesus. Na sexta palavra, tem uma palavra de vitória. Palavra de vitória. Estava ali um vaso de vinagre, João 19, verso 29 ao 30. Para quem quiser ver. João 19, do 29 ao 30. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam o vinagre, uma esponja, e fixando no caniço de sopo, lhes chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, ele que tinha pedido água, ele diz: está
consumado. Por quê? O pecado da humanidade estava sobre ele. Todo o pecado da humanidade. Nossos pecados do passado, do presente e do futuro estavam sobre Jesus. E ali ele agonizou ainda por pelo menos 6 horas na tortura chamada de crucificação. Mesmo assim não esqueceu o seu propósito, com essa palavra de vitória: está feito, acabou, acabou a missão que meu Pai me deu, e que lá no Getsemane, orando a Ele, como sangue, gotas saíram de suor, saíram de mim, e ali orando ao Pai, eu sabia o que aconteceria comigo, que na cruz eu me separaria do meu Pai. Por isso era o que ele temia. Agora ele fala: Senhor, acabou, está feito. Eu sou o Cordeiro, eu estou morrendo por amor à nossa criação, por amor ao homem. Porque não se engane, amado, quando Deus criou o mundo, Jesus estava ali, e o mundo foi criado para Jesus. Quando Deus criou o mundo, o Espírito Santo estava ali. A Bíblia fala em Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. A Bíblia diz que o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois João capítulo 1, versículo 14 fala: e o Verbo é o Filho unigênito que veio à terra e habitou entre nós em carne. A Bíblia fala de Jesus. Palavra de vitória: Pai, acabou, consumou, está feito. Os pecados estão sobre mim, eles estão limpos através de mim. No final, na última palavra, em Lucas 23, 46, voltando para o Evangelho de Lucas, ele clama agora em alta voz. Ele já não tinha mais força, ele estava morrendo. Mas no último suspiro, Jesus levanta a sua voz. E ao levantar a sua voz, versículo 46 de Lucas 23, ele diz assim: eu gostaria que você repetisse, irmão, comigo neste momento. Lucas 23, verso 46. Vamos ler juntos? Então, vamos juntos? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou o Senhor da glória. Ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você pode dizer isso também? Que o teu espírito está entregue nas mãos de Deus? Você pode dizer isso essa noite? Se você fosse partir essa noite, você poderia dizer isso: meu espírito, Deus, entrego nas tuas mãos. Você poderia dizer isso. Só pode dizer isso quem pertence a Deus. Só pode dizer isso aquele que recebeu aquele que estava na cruz, o Filho de Deus. Só pode dizer: tenho certeza para onde eu vou depois da minha morte, aquele que recebeu a Jesus. Jesus sabia quem ele era, ele é Deus. Então ele fala: Pai, o teu filho que sou eu, entrego a ti o meu espírito. Jesus sabia para onde ele ia, e já sabia que ele tinha uma pessoa que ele ia receber lá. A pessoa que ele ia receber lá era o ladrão, porque ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que significa, Simone? Significa que ele nos recebe no céu. Que coisa linda, né? Significa que quando nós partimos dessa terra, Jesus Cristo vai nos receber nos céus. Jesus vai te abraçar nos céus, vai olhar o teu rosto, vai olhar você, vai te abraçar, vai te cumprimentar, vai fazer você entrar e andar pelas ruas de ouro da Jerusalém celestial. Jesus vai mostrar para você a cidade santa, dos eleitos, dos escolhidos, dos filhos de Deus, daqueles que na terra se chamam irmãos. Somos irmãos, somos os perturbadores, somos os do caminho, somos aqueles que entendemos que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus, que nos leva até Deus. Sim, Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus sinalizou a fé dele em Deus naquele momento. E estas palavras dele na cruz nunca mais foram esquecidas. Registradas estão na Bíblia Sagrada. E de tempo em tempo, pregadores e pregadoras pregam sobre as palavras de Jesus na cruz, para que você saiba que o que ele proferiu na cruz tem que ser verdade sobre a sua vida. A primeira coisa, que um Deus que é um Deus perdoador, exige do perdoado, que é eu e você, que nós também tenhamos a mesma disposição em perdoar, Regina Carla, aqueles que estão ao nosso redor. Mesmo que o nosso coração não queira perdoar, o Senhor nos ensina que nós temos que perdoar, porque não existe comunhão completa nem com os irmãos e nem com Deus para um coração que não liberou perdão. Se você quer ser um verdadeiro adorador de Deus na sua essência, então aprenda, irmão e irmã, a perdoar as pessoas que algum dia mal te fizeram. Nos últimos dias, perdoei uma pessoa que muito mal me fez, mas perdoei. Perdoei porque se eu não perdoo, eu que ficaria doente, emocionalmente, espiritualmente. E é isso que pode acontecer com você, se você não perdoar. Perdoe, porque quando a gente perdoa, a gente fica leve, a gente fica em paz, a gente fica leve, a gente consegue olhar para a pessoa sem raiva, sem ódio, a gente consegue lembrar até o que ela fez com a gente, mas ódio a gente não tem mais, e nem raiva. Meus irmãos, Jesus estava na cruz. Aquelas pessoas gritaram Barrabás em vez de gritarem o nome dele. Aquelas pessoas pegaram um martelo e pegaram um prego e bateram na carne dele. Aquelas pessoas pegaram uma coroa de espinho e ali Simone Aparecida colocaram na cabeça dele, rasgando a pele dele. Aquelas pessoas pegaram as vestes dele, Célia, e rasgaram e jogaram sortes com a veste do santo. E ele diz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ele ensina a você entender que a salvação está nele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só ele pode dizer isso para a gente. Ele é aquele que dá uma palavra de angústia emocional, mostrando que ele se parece comigo e com você. Quando ele fala: Deus, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Quantas vezes você disse isso para Deus? Quantas vezes você falou: Deus, por que o Senhor me desamparou? Quantas vezes você falou isso? Deus não te desamparou, não. Deus está pertinho de você. Sabe por que Ele não desamparou você? Porque Ele não pode te desamparar. O teu nome está gravado na palma da mão de Deus. O Espírito Santo habita no teu coração, está selado em você. Deus não pode te abandonar, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo, irmão. Ele não pode te abandonar. É Ele na cruz que nos ensina palavra de sofrimento físico. Tenho sede. Então transforme, irmão, essa palavra não de sofrimento físico, mas transforme essa palavra num pedido. Eu tenho sede, Senhor, sede de ter intimidade contigo, sede de chamar o teu Pai de meu Pai. Eu tenho sede de ouvir a tua voz, eu tenho sede de ler a tua palavra, eu tenho sede de fazer orações a ti, eu tenho sede de ouvir louvores que falam de ti, eu tenho sede, Pai, sede da água viva que só o Senhor pode me dar. Ele fala palavras de vitória. Está consumado, significa que Deus deu um basta, acabou. Ninguém mais precisa ir para a cruz, ninguém mais. Ele foi por nós. Palavra de vitória e palavra de fé, quando ele diz: o meu espírito agora na minha morte vai para o Pai. E essa pergunta e palavra de fé eu repasso para você: e o teu espírito, para onde vai? Jeová Nissi.